Hail the King, capítulo 1211. Poder inimaginável. Ok, vamos ser rápidos e continuar avançando. Depois de fazer isso, Fei espanou levemente as mãos casualmente e acenou para as pessoas atrás dele que já estavam chocadas. O grupo continuou avançando. Como a eletricidade foi desligada com as usinas não funcionando, eles não podiam usar os elevadores. Portanto, sua velocidade não era rápida. A equipe demorou mais de 2 horas para ir do 100º ao 60º andar, pois o prédio já estava parcialmente desabado. No caminho, o desempenho de Fei foi repugnante. Ele matou facilmente mais de 100 insetos, chocando tanto outros como Wang Jian e Jian Jie que eles gradualmente se acostumaram com isso. Agora, essas pessoas sabiam que encontraram um mestre que era incrivelmente poderoso. Viajando com essa figura, sua chance de sobrevivência aumentou muito e eles não precisaram mais se preocupar com os insetos. Este jovem, embora se vista como alguém dos tempos antigos, ele é realmente bonito. Ele é um imortal do céu. A mulher sexy chamada Jian Jie olhou para a bela figura de Fei e não pôde deixar de pensar consigo mesma. Todas as mulheres admiravam os heróis até certo ponto. Especialmente em tempos caóticos como este, apenas os homens poderosos poderiam dar-lhes uma forte sensação de segurança. Ainda muito lento. Depois de caminhar um pouco, Fei franziu a testa. Este edifício alto foi muito danificado e algumas escadas não foram vistas. O grupo só podia descer lentamente, então sua velocidade era extremamente lenta. Depois de pensar um pouco, Fei emitiu energia espiritual e examinou este edifício, certificando-se de que não havia mais sobreviventes presos. Então, ele estendeu as mãos e um raio de poder divino invisível envolveu todos. O grupo voou diretamente para fora de uma janela quebrada e desceu lentamente em direção ao solo. Deus! Estamos voando! Ele é um imortal! Me salve! Eu tenho medo de altura! Wang Jia e outros foram ousados, mas ficaram apavorados com a repentina experiência de queda livre. 2 dos membros não conseguiram evitar e gritaram a plenos pulmões. Os gritos ecoaram nas ruas tranquilas e vazias, atraindo instantaneamente a atenção dos insetos. Então, uma série de ruídos misturados soou enquanto os insetos se aproximavam. Muitos insetos apareceram. Olhando de longe, parecia que uma inundação negra gigante estava surgindo. Fique aqui! Não se mexa! Depois de pousar, Fei estendeu o dedo e desenhou um enorme círculo dourado pálido ao redor de Jian Jie e outros, protegendo-os dos insetos. Então, Fei caminhou em direção a uma confusa loja de varejo Linen na esquina. Nota da TL: Linen Company Limited é uma empresa chinesa que fabrica calçados esportivos e artigos esportivos. Usar um manto aqui é um pouco estranho. Deixe-me vestir um conjunto de roupas esportivas Linen. Quanto tempo faz desde que eu usei roupas da terra? Fei sentir a falta de usar essas roupas. Não. Imortal, não nos deixe aqui. Jian Jie ficou apavorado ao ver Fei se afastando e tentou segui-lo. No entanto, uma força suave a empurrou de volta. No momento seguinte, Fei apareceu e desapareceu diante deles. Em seguida, os insetos semelhantes a inundações avançaram de todas as direções e os cercaram. Enquanto gritavam, os insetos avançaram. Me salve! Nós estamos mortos! Mamãe! As pobres almas ficaram apavoradas e algumas delas ficaram com tanto medo que urinaram nas calças. Wang Jian e Jian Jie queriam correr, mas não puderam. Portanto, todos fecharam os olhos e esperaram que os insetos os despedaçassem. No entanto, depois de muito tempo, eles não sentiram a dor intensa de serem perfurados pelas pontas dos ossos dos insetos. Essas pessoas abriram lentamente os olhos em confusão e viram algo impensável de perto. Um círculo de chamas douradas queimava lentamente ao redor deles, e aqueles terríveis insetos foram transformados em cinzas assim que tocaram as chamas como se fossem vampiros ao sol. As carapaças de osso duro que podiam bloquear as balas ficaram fracas como papel e se estilhaçaram instantaneamente.
Esses poucos sobreviventes se entreolharam em uníssono e suas bocas se abriram em choque. Isso é como um feitiço imortal. Inimaginável! Enquanto essas pessoas ficavam atordoadas, rebanhos intermináveis de insetos avançavam como mariposas atraídas por uma chama. Eles rugiram e avançaram, e então foram transformados em cinzas e desapareceram. Este foi um pequeno truque que se originou do selo espacial espiritual do punho. Antes de Fei se tornar um verdadeiro deus, os primeiros selos espaciais espirituais que ele deixou na Baía de Bizantine quase destruíram uma frota inteira de navios de guerra de Barcelona. Agora, Fei era um rei divino de alto nível. Era extremamente fácil fazer isso para lidar com alguns insetos fracos. O Omigia e outros assistiram enquanto grupos e mais grupos de insetos desapareciam diante de seus olhos, e eles não sabiam o que dizer. Logo, Fei voltou lentamente com um conjunto de roupas esportivas linen pretas e um par de tênis de corrida pretos. Onde quer que ele passasse, grandes grupos de insetos desapareciam como esculturas de areia em colapso. Ok, vamos agora. Fei havia esquadrinhado toda a cidade com sua energia espiritual e conhecia a localização de algumas grandes bases subterrâneas dos insetos. No entanto, era difícil matar todos esses insetos e eles poderiam retornar. Antes de descobrir como os insetos se reproduziam, Fei decidiu partir com todos os sobreviventes da cidade ou criar um lar temporário nesta cidade. Os olhos da bela Jianjie brilharam. Depois que Fei mudou para roupas esportivas, ele parecia mais arrojado. Ele era bonito o suficiente para rivalizar com atores, e seu físico musculoso era atraente. Seu cabelo comprido esvoaçava com o vento, fazendo parecer alguém que saiu de uma revista em quadrinhos. Muitas garotas que amavam homens bonitos seriam mortas por ele. Pessoas como Omigia e Jianjie agora perceberam o poder de Fei e o seguiram obedientemente. Agora, eles entenderam que se estivessem com este jovem, não enfrentariam nenhum perigo. Onde é que vamos a seguir? Jianjie perguntou curiosamente. Precisamos encontrar um lugar que possa conter pessoas suficientes, disse Fei com um sorriso. De repente, tenho uma ótima ideia. Vou reunir todos os sobreviventes em Pequim. Enquanto falava, algo místico aconteceu. Enquanto Jianjie e outros abriam a boca em choque, chamas prateadas brilharam quando outro Fei saiu do corpo de Fei. Tudo no segundo Fei era igual ao primeiro, pareciam idênticos, tinham o mesmo temperamento e vestiam as mesmas roupas. Este é um doppelganger. Wang Jian, Jianjie e outros pensaram que ficaram chocados o suficiente depois de ver o poder que Fei exibiu, mas eles ainda estavam atordoados desta vez. Este não foi o fim de tudo. Mais e mais doppelgangers saíram do corpo de Fei. Logo, milhares de Fei estavam na rua, e era impossível dizer quem era o verdadeiro Fei. Esta cena foi estranha e chocante. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1212. Salvar pessoas e a verdade. Enquanto o vigiam, Jianjie e outros olhavam para Fei em choque, um entre os milhares de Fei acenou com a mão e rajadas de chamas negras brilharam. Depois de alguns segundos de mudanças loucas, apenas um Fei podia ser visto na área. Imortal, você deve ser um imortal. O Omigia murmurou para si mesmo. Ele uma vez acreditou firmemente no materialismo, uma teoria filosófica que afirma que nada existe, exceto a matéria e seus movimentos e modificações. Agora, sua visão do mundo mudou completamente. Por outro lado, a bela Jianjie tinha estrelas nos olhos. Em seu estado atual, se Fei demonstrasse algum interesse por ela, ela ficaria emocionada e dormiria com ele, pensando que teve sorte. Fei já estava acostumado com as reações dessas pessoas. Na realidade, ele não queria esconder sua força. Na situação atual em que os poluidores invadiram a Terra de repente, alguns dos planos de Fei ficaram completamente bagunçados. Ele teve que fazer o seu melhor para reverter esta situação, então ele teve que mostrar seu poder. Imortal. Com a força atual de Fei,
ele era como os imortais nas mitologias chinesas. Na realidade, ele provavelmente era mais forte do que os imortais nas lendas. Com um flash, Fei apareceu 1000 metros acima do solo e olhou para Pequim. A decadência e a destruição estavam por toda parte. Os arranha-céus desabaram, algumas rodas de balsas moviam-se lentamente e rangiam ao vento, cadáveres jaziam por toda parte ao lado dos carros que colidiram e sacos plásticos brancos voaram com o vento. Alguns lugares estavam queimando enquanto poluidores de baixo nível rastejavam rapidamente. Além disso, muitos buracos gigantes podiam ser vistos no solo. Parecia que todos os sinais de vida humana desapareceram. No entanto, quando Fei escaneou esta área com sua energia espiritual, ele claramente percebeu que pelo menos 100.000 sobreviventes ainda estavam escondidos na cidade. Eles estavam sendo torturados pelo medo, e esperavam que uma luz quase impossível brilhasse na escuridão. Agora, Fei queria mudar tudo isso. Cada um desses milhares de sósias de Fei tinha uma parte da força de Fei, e eles eram incomparáveis neste planeta. Eles iriam aparecer em todos os cantos da cidade e salvar todos os sobreviventes antes de levá-los para a maior praça da cidade. Claro, alguns dos sósias iriam se concentrar em matar os poluidores na cidade, tentando limpar centenas de milhões de insetos no subsolo. Depois de observar o céu e vasculhar o solo com sua energia espiritual repetidas vezes por um tempo, Fei de repente detectou um raio de energia espiritual mística no subsolo que estava a cerca de 20 quilômetros a oeste. Parecia estar relacionado aos poluidores. No momento seguinte, Fei caiu no chão. Eu tenho algo para fazer e preciso sair um pouco. Vocês podem esperar aqui. Eu configurei matrizes de restrição por aqui, e todos os insetos que estão dentro de 100 metros serão eliminados. Não se preocupe. Fei disse a Ong Jian, Jianji e outros. Ah! Você está saindo. A bela Jianji ficou nervosa e parecia um pouco perdida. Imortal, que tal você nos levar com você? Ainda estou com um pouco de medo. Fei sorriu e disse, meu nome é Fei, você pode chamar diretamente pelo meu nome. O lugar para onde vou é mais perigoso. É melhor você não vir comigo. Outros pareciam hesitantes e pensaram, até mesmo este mortal disse que o lugar para onde está indo é perigoso. Não podemos nem imaginar a escala das ameaças lá. Portanto, ficar aqui é uma opção melhor. Por outro lado, Wang Jian, que era policial, cerrou os dentes e disse, talvez não possa ajudá-lo muito, mas conheço todos os cantos de Pequim. Posso ajudá-lo com as direções. Os olhos de Jianji também se iluminaram e ela implorou, eu também. Por favor, me leve junto. Fei não queria perder tempo e achava que ter guias familiarizados com Pequim talvez fosse útil. Portanto, uma névoa dourada apareceu e envolveu Wang Jian e Jianji. No próximo segundo, os três desapareceram. As pessoas que permaneceram na área pareciam invejosas e arrependidas. Se a atitude deles fosse um pouco sincera e decidissem seguir aquele imortal, talvez eles não experimentassem perigo e poderiam até obter alguns benefícios. Infelizmente, essas oportunidades só surgiam uma vez na vida, e essas pessoas as perdiam. Dentro de Pequim, os insetos que só começaram a se tornar governantes desta terra há menos de uma semana estavam sendo massacrados sem piedade. Seus espinhos e conchas de ossos afiados não podiam oferecer-lhes nenhuma proteção. Muitos sobreviventes aterrorizados viram cenas chocantes pelas estreitas fendas das entradas de seus esconderijos. Um jovem em roupas esportivas pretas Li estava matando os insetos mortais como se estivesse matando formigas. A luz da esperança brilhou em seus corações desesperados. Enquanto isso, os insetos finalmente começaram a recuar. Como se tivessem recebido uma ordem, eles desapareceram rapidamente no chão como uma maré vazante, rastejando de volta para a caverna profunda que eles cavaram antes. Ao mesmo tempo, Fei, Jianji e Wang Jian apareceram do lado de fora de uma caverna fria que parecia sombria e fria. Este é o lugar. As frequências de energia espiritual estão ficando cada vez mais intensas aqui. Deve ser o centro de comando dos insetos,
e insetos de alto nível existem aqui. Fei pensou. Então, Fei se virou e disse aos dois atrás dele: cuidado. Coisas interessantes e estranhas podem aparecer a seguir. Antes de Fei terminar de falar, Jianjie e Omjian sentiram que suas visões escureceram quando já entraram na caverna. O corpo de Fei emitiu um brilho dourado suave, livrando-se da escuridão e do frio. Fei caminhou na frente e se aventurou nesta caverna tosca que tinha um diâmetro transversal de cerca de 2 metros. Jianjie e Omjian prenderam a respiração e o seguiram com firmeza. Este deve ser um túnel subterrâneo que os insetos criaram recentemente com suas garras e pontas de ossos afiados. A caverna inteira tinha uma forma oval e parecia uma caverna cárstica natural. Estava cheio de cheiro de sujeira, e as paredes eram ásperas com um líquido marrom, pegajoso e nojento se contorcendo nelas. Enquanto uma brisa fria soprava, parecia que a caverna gritava, tornando este lugar ainda mais assustador. Jianjie se sentia como se estivesse entrando em uma caverna de formigas muitas vezes maior. Se Fei não estivesse liderando o caminho, ela e Omjian estariam completamente perdidos com tantos túneis e caminhos bifurcados. Fei não estava ansioso e caminhou lentamente. Ele às vezes parava e observava a estrutura da caverna e como ela foi criada, tentando descobrir alguns dos hábitos dos insetos. Para Fei, não era difícil lidar com todos os insetos da Terra. O que realmente o preocupava era que com esses insetos aparecendo na Terra, o continente Azeroth poderia ser revisitado pelos poluidores. Ele também estava se lembrando da reunião na cidade de San Siro. Agora, ele suspeitava que havia perdido alguns detalhes cruciais. Ou o velho Papa Stabila estava mentindo ou Stabila não descobriu realmente o resultado da guerra mítica que aconteceu há mais de 1000 anos. Claro, independentemente de qual das duas hipóteses estava correta, o futuro do continente Azeroth seria terrível. Fei primeiro tinha que encontrar o Papa Entus do Palácio do Deus das Feras, que era Zondajum neste mundo, para descobrir as origens desta crise. Nesse momento, uma série de ruídos estrondosos soou no fundo da caverna, fazendo-a tremer. Hail the King, capítulo 1213. O Grandão. O que está acontecendo? As expressões de Jianjie e Omjian mudaram drasticamente. Poeira e pedras lascadas continuaram caindo da parte superior do túnel circular como se um terremoto estivesse acontecendo. No entanto, os ruídos roucos feitos pelos insetos disseram-lhes claramente que não era um terremoto. Em vez disso, muitos inimigos estavam correndo em direção a eles de todas as direções nesta caverna labiríntica. Felizmente, Fei estava aqui. Com a névoa dourada os envolvendo, quando a poeira e as pedras lascadas estavam a meio metro de distância daqueles três, elas voavam para fora como se chocassem contra uma camada de escudo invisível. Embora os corações de Jianjie e Omjian disparassem, eles não tinham tanto medo. A demonstração anterior de poder de Fei os conquistou completamente. No próximo segundo, os insetos correram em direção a eles como uma inundação, enterrando-os completamente. Então, quando a névoa dourada cintilou e liberou seu poder, os insetos se transformaram em gás como se cubos de gelo fossem jogados na lava, desaparecendo completamente. Em apenas um segundo, dezenas de milhares de insetos desapareceram dentro do túnel. Parecia que eles nunca existiram. Parece que o mestre deste lugar já nos notou, os hóspedes indesejáveis. Fei riu e disse: siga-me de perto e não fique para trás. Outros tipos de insetos podem começar a aparecer. Parecia que a passagem do tempo era extremamente lenta dentro desta caverna profunda e misteriosa em forma de labirinto. Fei, Jianjie e Omjian podiam ouvir claramente sua própria respiração, seus batimentos cardíacos e o som que o sangue fazia ao percorrer suas veias. Na escuridão sem fim, parecia que os tentáculos do ceifador cruel tinham fechado sobre suas gargantas. Fei caminhava devagar e parava de vez em quando para refletir. O silêncio mortal continuou por cerca de 20 minutos. Para Jianjie e Omjian, eles pareciam que um dia inteiro havia passado e eles não podiam fazer nada além de seguir Fei de perto. Voxos!
De repente, uma rajada de vento passou por eles. O que está acontecendo? Parece que algo foi atirado em nós. A bela Jianjie ficou surpresa, e seu instinto feminino a fez correr e agarrar o ombro de Fei. Seu peito cheio pressionado fortemente contra um dos braços de Fei emitiu um pouco de calor quando seus corpos se esfregaram um contra o outro enquanto caminhavam. Wang Jian também acelerou inconscientemente. Voxos! 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 Uma figura negra que era tão rápida quanto um raio disparou por esses três, criando um vento frio como um fantasma. Wang Jian e Jianjie não conseguiram capturar essa figura com os olhos, mas seu instinto os fez sentir claramente o perigo que se aproximava rapidamente. Voxos! Um raio de luz vermelha disparou em direção à testa de Wang Jian da parte superior do túnel, e Fei estendeu a mão e a capturou no ar. Era um inseto estranho que tinha mais ou menos o tamanho de um bebê humano e parecia um macaco, e foi arrancado da parte superior do túnel enquanto rangia. Seu corpo estava coberto por escamas ósseas cinza esverdeadas, e órgãos como os olhos não podiam ser vistos em sua cabeça. Agora mesmo, sua boca sangrenta gigante se abriu amplamente, e sua língua em forma de flecha com 2 metros de comprimento congelou no ar. Esse raio de luz vermelha fria era a língua deste inseto. Um novo tipo de inseto. Parece ter as habilidades dos camaleões. Ele pode se fundir com seus arredores, ignorar a gravidade e escalar com facilidade. Sua agilidade e velocidade fantasmagórica, e deve ter um nível mais alto de inteligência e instintos. Fei observou esse inseto com interesse. Ele descobriu que este inseto deveria ter evoluído pelo menos uma vez, e sua força atingiu cerca de 4 estrelas a 5 estrelas em termos de níveis de poder no continente Azeroth. Sua língua tinha uma capacidade insana de matar, o suficiente para penetrar instantaneamente uma placa de ferro de 20 centímetros de espessura, e também poderia excretar líquido corrosivo. No entanto, sua defesa era mais fraca do que a dos insetos em forma de aranha de nível mais baixo que tinham os espinhos ósseos. Parece que meu palpite está correto. Existem insetos de alto nível na Terra. Fei acenou com a mão, e esse monstro ósseo parecido com um macaco desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, uma série de gritos de pânico soou, e centenas de monstros macacos semelhantes se mostraram e lutaram antes de se transformarem em nada. Nesse momento, Fei sentiu agudamente uma onda de energia espiritual bem escondida vindo das profundezas da caverna, e ela passou rapidamente. Esse é o lugar. Deve ser onde o inseto de nível de comandante está. Fei intencionalmente emitiu uma onda de energia poderosa, aproximando-se daquele local. Exatamente como ele esperava, uma série de ondas de energia espiritual nervosa e ansiosa apareceu naquele local, e eles se moveram em frequências diferentes, alcançando todos os cantos da caverna labiríntica. Os insetos não têm a capacidade de falar, então eles se comunicam uns com os outros usando frequências de energia espiritual. No entanto, este é um sistema avançado e complexo. Não é mais fácil em comparação com qualquer idioma, seria difícil decifrá-lo. Fei usou as técnicas de energia espiritual que aprendeu com o pergaminho roxo e copiou essas diferentes frequências de energia espiritual. Ele queria detectar alguns padrões nessas frequências. Seria ótimo se ele pudesse entender a comunicação entre os insetos. Por meio desse método, ele poderia obter mais informações sobre os poluidores e até controlar alguns insetos de baixo nível usando outras táticas. Ao mesmo tempo, Fei continuou a exercer pressão em direção à entidade nas profundezas da caverna que parecia ser o comandante. Ele queria forçar esse inseto a convocar todos os insetos de alto nível que ainda não haviam aparecido. Dessa forma, Fei poderia ver todos eles e entender seus tipos e habilidades de uma só vez. Desde que Fei descobriu os poluidores na Terra, ele os reposicionou como os futuros inimigos que poderiam destruir o continente Azeroth. Ele queria reunir o máximo possível de informações sobre esses insetos na Terra. Qualquer nova informação pode trazer mudanças positivas para a futura guerra de destruição no continente Azeroth que foi mencionada em muitas profecias. A estratégia de Fei foi bem sucedida. Na hora seguinte ou assim,
Fei continuou a avançar e copiou um total de 108 frequências de energia espiritual que o inseto comandante liberou. Ele também descobriu 15 grupos de insetos que pareciam diferentes e tinham diferentes níveis de energia. Nos últimos grupos, os insetos eram tão fortes quanto elites de classe Lua de nível intermediário no continente Azeroth. Em uma caverna gigante a cerca de 600 metros de profundidade, Fei finalmente viu o inseto comandante. Assim como o que foi retratado em filmes, parecia uma montanha gigante de carne rosa e estava coberto por um líquido viscoso. No entanto, exalava uma fragrância agradável. Ficou claro que esta entidade tinha inteligência semelhante à humana. Quando Fei, Jianjie e Wangjian apareceram, ele instantaneamente desencadeou uma onda de frequências de energia espiritual que continha medo. Ao mesmo tempo, ele se contorceu e rastejou para trás enquanto muitos insetos de baixo nível saíam de todas as aberturas conectadas a esta caverna. Esses insetos eram destemidos e tentavam ganhar tempo com suas próprias vidas para que o inseto comandante pudesse escapar. Esta montanha de carne tem a força de uma elite no pico da classe Lua, e sua energia espiritual já atingiu o reino da classe Sol. Receio que ninguém na Terra possa derrotá-lo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1214. Coletando amostras. O inseto comandante lutou e tentou escapar com toda a sua energia, mas foi sem sentido. Em apenas um segundo, Fei liberou um pouquinho de seu poder e esmagou centenas de milhares de insetos de baixo nível. Depois que a névoa criada pelas partículas finas se dissipou, apenas aquela montanha gigante de carne que tinha cerca de 20 metros de altura permaneceu na caverna gigante. Era difícil dizer se era medo ou raiva, mas o corpo do inseto comandante estremeceu violentamente, e o líquido transparente estava sendo excretado da superfície de seu corpo. A fragrância no ar ficou ainda mais intensa. Fei descobriu que este era um cheiro estranho que poderia influenciar a mente das pessoas e prejudicar sua capacidade de pensar. Não era um cheiro. Era uma energia mística. O homem apenas cheirou um pouco dessa fragrância, mas seu olhar ficou opaco. Estava claro que ele foi controlado por essa montanha gigante de carne, e ele olhou para Fei e Jianjie com hostilidade. Fei pensou por um momento e disparou 2 feixes de luz dourada de seus olhos, instantaneamente se livrando da energia mística no corpo de Wangjian e reparando alguns dos nervos e órgãos que foram danificados por ela. Então, Fei agarrou-a com sua mão, e a fragrante energia mística neste espaço foi comprimida em uma esfera de luz rosa. Então, ele tirou um pergaminho de selo não usado e congelou essa massa de energia antes de guardá-la com cuidado. Apenas um pico da classe Lua, o inseto comandante não podia representar uma ameaça para o continente Azeroth. No entanto, se um inseto comandante semideus ou mesmo aqueles que alcançaram o reino dos deuses verdadeiros e o reino do Rei Divino aparecessem no continente Azeroth, eles poderiam usar este tipo de energia mística perfumada para controlar os mestres supremos e transformá-los em escravos de batalha. Essa consequência seria letal. Essa era uma habilidade terrível. Fei iria levar essa perfumada energia mística de volta ao laboratório dos cientistas loucos e pedir a Caim e a Cara para descobrir os princípios mágicos e as teorias por trás disso. Se a catástrofe mundial que foi prevista nas profecias realmente viesse para o continente Azeroth, os humanos deveriam ter a habilidade de se proteger. Tudo o que Fei estava fazendo era uma preparação para aquele desastre incerto no futuro. Os mistérios e questões que desapareceram com o aparecimento de Stabila ressurgiram na cabeça de Fei. Isso. Enquanto os músculos vermelhos da montanha de carne gigante tremiam violentamente, uma série de ruídos profundos e sibilantes soou como se sua língua fosse a de uma cobra. Este era um tipo de energia semelhante ao ultrassom, e todos os pilares de pedra e rochas na caverna instantaneamente se transformaram em pó conforme as ondas sonoras passavam por eles. A energia invisível surgiu como as ondas em um oceano, e a caverna se encheu de poeira. Esta é outra habilidade ofensiva. Esta entidade astuta estava fingindo estar com medo antes. Sua inteligência não pode ser ignorada. Infelizmente, este nível de ataque não é nada para mim.
Fei emitiu uma rajada de chamas de energia dourada e envolveu as duas pessoas atrás dele. Independentemente de como essas ondas sonoras atacaram, não conseguiram violar a defesa de Fei. Gradualmente, Fei lentamente afastou algumas das chamas de energia e permitiu que as ondas sonoras o atingissem, sentindo o poder e as propriedades desse ataque. Apenas um ataque de energia espiritual comum. Não há nada de especial. Fei balançou a cabeça por não descobrir nada de novo. No segundo seguinte, Fei liberou sua energia espiritual silenciosamente e continuou a copiar e imitar as frequências de energia espiritual do inseto comandante. Após cerca de 2 minutos, ele entendeu completamente as teorias por trás das frequências de energia espiritual dos insetos. Então, Fei acenou com a mão e disparou outro feixe de chamas de energia. O monstro gigante parecido com uma montanha de carne foi levantado do chão e jogado em um pergaminho de selo. Não há mais insetos aqui. Podemos ir agora. Antes de Fei terminar de falar, Wang Jian e Jian Ji sentiram suas visões instantaneamente iluminar. Eles já voltaram ao solo e estavam na praça Tiananmen. O cruzamento que estava desolado e deserto algumas horas atrás agora estava cheio de pessoas. Dezenas de milhares de sobreviventes se reuniram aqui, fazendo parecer que o tempo havia voltado antes do desastre. No entanto, os prédios desmoronados na área lembraram a todos que o tempo não voltou. Ele está aqui, o imortal está de volta. Alguém na multidão gritou e todos se viraram e viram Fei, Jian Jia e Wang Jia. Imortal! Voxos! Quase 100.000 pessoas se ajoelharam no chão. Essas pessoas foram salvas quando estavam em desespero, e foram guiadas até aqui pelos sósias de Fei. Eles testemunharam como os doppelgangers de Fei massacraram os insetos facilmente e viram esses doppelgangers se transformarem em feixes de luz e desaparecerem. Então, esses sobreviventes encontraram aquelas poucas pessoas que foram salvas ao lado de Wang Jian e Jian Jie, e aprenderam mais sobre Fei. Conforme as histórias eram contadas, Fei se tornava cada vez mais misterioso e muitas pessoas o viam como um imortal. Claro, nem todo mundo pensava dessa forma. Alguns homens de meia idade com barrigas grandes caminharam até Fei sob a proteção de alguns homens musculosos em uniformes militares. Eles sorriram de forma bajuladora, e um deles disse: "Amigo, sou o prefeito Zhang de Pequim. Como devo me dirigir a você?" Fei casualmente escaneou essa pessoa e aprendeu sobre a identidade e os pensamentos desse homem. Mesmo durante esta crise, essas pessoas estavam tendo outros pensamentos e queriam controlar Fei, tendo os desejos que não deveriam ter. Essas pessoas eram patéticas. Na verdade, um pequeno prefeito não era nada para Fei, o imperador do Império da região norte no continente Azeroth. Ele governou um território que era dezenas de milhares de vezes maior do que a Terra, e até mesmo um cavaleiro de bronze que atuava como guarda de Fei era mais prestigioso do que o líder mais influente da Terra. Depois de examinar as pessoas na área em silêncio, Fei aprendeu muitas coisas. Então, ele piscou o dedo e centenas de feixes de luz dourada atingiram o corpo de algumas pessoas. Isto! As pessoas que foram escolhidas pelos feixes de luz dourada ficaram com medo no início, mas depois ficaram chocadas ao descobrir que um novo poder apareceu em seus corpos. Como se tivessem se transformado de pessoas comuns em super-heróis, eles poderiam facilmente pular centenas de metros, quase como voar. Imortal! Obrigado por seu presente! Todos os sortudos se ajoelharam no chão e gritaram de gratidão, e outros olharam para eles com inveja, ciúme e ódio. Eu eliminei todos os insetos na cidade e montei matrizes de restrição ao redor da cidade, no céu e no subsolo. Não aparecerão mais insetos. Vocês já foram os donos desta terra e são os únicos sobreviventes. Reconstrua esta cidade com cuidado. As pessoas que escolhi são confiáveis, vocês serão os líderes temporários. Assim que Fei disse isso, aqueles homens de meia idade com barrigas grandes ficaram chocados e seus rostos mudaram de cor. Vocês dois, venham comigo. Fei sorriu para Jian Jia e Wang Jia. Então, ele disse àqueles homens de meia idade: vocês, venham comigo também. Então,
Um raio de chamas de energia dourada disparou e envolveu essas pessoas antes que voassem para o céu e desaparecessem dos olhos de muitas pessoas. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1215. A última base da China. Depois que Fei se aventurou na caverna subterrânea de Pequim e observou os insetos, ele já havia coletado muitas informações e dados de que precisava. Além disso, ele coletou algumas amostras para pesquisa, como aquele inseto comandante semelhante a uma montanha de carne. Depois de escanear ao redor, Fei descobriu que havia cerca de 40 desses insetos comandantes, e eles estavam situados nas cavernas sob as várias cidades gigantes da Terra, comandando bilhões e bilhões de insetos no planeta. Tanto em termos de qualidade quanto de quantidade, os insetos na Terra não podiam ser comparados aos poluidores que destruíram a Era Mítica no continente Azeroth. No entanto, Fei percebeu claramente que os insetos estavam evoluindo continuamente. Insetos variando de insetos comandantes aos insetos de nível mais baixo estavam todos ficando mais fortes. Esse era o aspecto mais assustador da situação. Quando os insetos apareceram pela primeira vez no continente Azeroth, eles não estavam em vantagem. Eles usaram seu número e velocidade de adaptação e evolução para esmagar o clã Deus e o clã Demônio. Isso foi semelhante ao que estava acontecendo na Terra, provando ainda mais que esses insetos eram os lendários poluidores que causaram destruição no continente Azeroth. Pelas informações que Fei aprendeu até agora, os insetos que apareceram na Terra deveriam ser de uma dimensão ou galáxia misteriosa. Isso significava que esses insetos eram apenas uma minúscula porção dessa espécie alienígena. Havia entidades mais aterrorizantes escondidas nas profundezas do universo. Talvez assim como as profecias no continente Azeroth previram, os poluidores estavam lentamente acordando de um sono profundo, se preparando para outra rodada de colheita e caça. Talvez a Terra seja apenas o começo. O continente Azeroth e outras dimensões com altos níveis de energia eram provavelmente o próximo alvo dos insetos. Fei levou Obijian, Jianjie e aquelas poucas pessoas que afirmavam ser funcionários de alto escalão do governo para uma cidade na região noroeste da China. Agora, o grupo pairava no céu. Esta cidade era cercada por grandes cadeias de montanhas, como Qinglin, e grandes rios também a envolviam. Este lugar era fácil de defender e difícil de sitiar. Como resultado, não havia muitos insetos aqui. Após o pânico e caos inicial quando a catástrofe ocorreu pela primeira vez, os militares e várias forças da China se mudaram para cá. Usando a antiga Grande Muralha e as fortalezas e estruturas de defesa recém-construídas, esta cidade ainda não foi tomada pelos insetos. Depois que Fei escaneou este lugar com sua energia espiritual, ele descobriu que esta deveria ser a maior cidade-base da China. Cerca de dezenas de milhões de pessoas se aglomeraram na cidade, tentando sobreviver. No entanto, com o passar do tempo, os insetos tomaram outras cidades e gradualmente começaram a se concentrar nesta cidade. A pressão defensiva da cidade aumentava a cada dia. Olhando do céu, a cidade inteira era cercada por cadeias de montanhas, a antiga Grande Muralha, represas e outras estruturas. Fora das paredes altas, muitos insetos surgiram de todas as direções. Como uma tropa bem treinada, eles se coordenaram bem e cercaram a cidade fortemente. As manadas de insetos na frente já começaram a lutar contra as tropas humanas que defendiam a cidade. A batalha cruel continuava. Sons de canhões e armas ressoaram na área continuamente, e fumaça e poeira encheram o ar. O medo estava gradualmente devorando o coração de cada sobrevivente na cidade. Não entre em pânico. Segure bem suas armas. Mire nos inimigos. Em uma fortaleza de 100 metros de altura construída com cimento de secagem rápida a leste da cidade, um jovem militar de cerca de 20 anos ordenava a seus soldados que atirassem nos insetos que passavam por ali. As balas se transformaram em muitas línguas de chamas. Armas pesadas comuns só podiam matar um inseto de baixo nível com dezenas de balas. A única maneira eficaz de ameaçar os insetos era atirar neles continuamente, sem parar. A situação estava ficando cada vez mais grave, e a carranca do jovem militar se intensificou.
Todos perceberam que os insetos estavam evoluindo. Com o passar do tempo, os insetos que apareciam fora da cidade foram ficando cada vez maiores e suas capacidades defensivas também melhoraram. Misturados entre esses insetos, havia aqueles monstros que eram ágeis e rápidos como os macacos. Eles podiam facilmente escalar as paredes defensivas de centenas de metros de altura e matar os soldados. Muitos helicópteros voavam no ar e lançavam bombas de napalm, que eram misturas incendiárias de agentes gelificantes e produtos petroquímicos voláteis, como a gasolina, queimando os insetos no solo. Além disso, as ondas de rádio viajavam rapidamente no ar, emitindo comandos diferentes. Os soldados em todos os locais da cidade sentiram uma pressão imensa. Velho 6, como está a situação do seu lado? Uma voz rouca soou através de um walkie-talkie militar. O jovem militar suspirou e disse: meu grupo ainda está resistindo. No entanto, mesmo se tivermos balas e bombas suficientes, não tenho certeza de quanto tempo podemos durar. Os insetos estão evoluindo. Talvez. Antes que este homem pudesse terminar de falar, uma série de explosões intensas aconteceu. Buna! 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 O jovem oficial ergueu os olhos e viu cerca de uma dúzia de helicópteros militares explodindo no ar. Esses helicópteros não voltaram da batalha e explodiram em pedaços como enormes fogos de artifício, caindo do céu com fumaça por toda parte. O que está acontecendo? Os insetos podem agora atacar o ar? O jovem oficial militar ficou chocado. Nos últimos dias, os humanos confiaram na força aérea para manter a vantagem. Uma vez que os insetos não podiam atacar as unidades no ar, a força aérea poderia lançar bombas e usar mísseis para matar grandes rebanhos de insetos. Se os humanos perdessem essa vantagem, tudo estaria acabado. Droga! O que é isso? Um soldado gritou. O jovem oficial militar olhou para cima e viu muitos monstros negros com cerca de 4 metros de comprimento. Enquanto batiam suas asas que pareciam ser feitas de membranas ósseas, eles pareciam libélulas gigantes, e deslizavam em direção às estruturas de defesa enquanto zumbiam alto. Insetos voadores. Eles destruíram os helicópteros militares. Todo mundo ficou pálido. Está acabado. Agora que os insetos também tinham sua força aérea, os humanos perderam sua única vantagem. O plano de proteger a cidade usando as estruturas de defesa recém-construídas tornou-se inútil. O destino da destruição parecia decidido. Isso. Enquanto sons de assobios penetrantes soavam, grandes rebanhos de insetos voadores apareceram no horizonte e mergulharam em direção à cidade, anunciando a chegada do juízo final. O jovem militar suspirou e olhou para trás com má vontade e amor. Atrás dele, na cidade, estavam seus velhos pais, grandes amigos, linda esposa e filha bonitos e inteligentes. Eles eram os fatores motivadores para ele na linha de frente, mas agora ele não tinha mais forças para protegê-los. A tragédia estava prestes a atingir seus entes queridos. Vamos cair em um sono profundo juntos. O jovem oficial militar sacou sua arma e apontou para sua têmpora. No entanto, quando este jovem se virou e estava prestes a cometer suicídio, ele congelou de repente no local como se tivesse sido transformado em uma pedra. Então, uma expressão incrédula de emoção apareceu em seu rosto. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1216. O primeiro contato íntimo. O jovem oficial ficou chocado ao descobrir que muitos monstros gigantes parecidos com libélulas congelaram de repente no ar, eles não podiam chegar mais perto da linha de defesa. Então, todos eles começaram a explodir como fogos de artifício. Sua carne e sangue se espalharam em todas as direções, transformando-se em faixas de névoa de sangue e caindo do céu. O que está acontecendo? O jovem oficial militar e todos os soldados na parede engasgaram. No momento seguinte, uma massa de luz dourada desceu lentamente do céu e algumas figuras humanas puderam ser vistas lá dentro. À medida que a luz dourada se aproximava, as figuras humanas ficavam mais claras.
O jovem na frente estava vestindo roupas esportivas Li-Ning, e algumas outras pessoas estavam atrás dele. Além disso, cerca de 4 monstros gigantes parecidos com libélulas permaneceram ao lado da luz dourada sem se mover. Isso! O jovem militar engoliu a saliva e não conseguiu processar a cena diante dele. Um humano que pode voar? Ele é um amigo ou um inimigo? Ninguém sabe. Todos seguraram a respiração e estavam tão nervosos que o suor apareceu em suas mãos. Bã! Bã! De repente, algumas balas voaram da parede. Alguns soldados estavam muito nervosos e puxaram o gatilho. Não atire! O jovem oficial militar imediatamente gritou para detê-los. Por outro lado. Oh, esta não é uma cerimônia de boas-vindas amigável. Uma voz amigável e jocosa soou do jovem em roupas esportivas pretas que estava envolto em chamas de energia. As balas atiradas repentinamente pararam no ar como caracóis que caíram em um pântano quando estavam a cerca de 10 metros de distância do corpo deste jovem. Capitão, não atire. Sou eu, tudo bem, só estou brincando. Não se preocupe, eu não sou um inimigo. Meu nome é Fei e sou chinês. Assim que essa voz soou, o jovem de preto pousou na parede de defesa com aquelas outras pessoas. Voxos! Todos os soldados na parede se afastaram em uníssono e cercaram esses estranhos enquanto apontavam suas armas para eles. Não atire. Sou o vice-prefeito de Pequim. O homem de meia-idade que tinha uma barriga grande foi o primeiro a entrar em pânico. Ele quase fez xixi nas calças quando as armas apontaram para ele. Em vez disso, a bela Jianji e o musculoso Wang Jian estavam com Fei há mais tempo e viram muitas coisas impensáveis. Portanto, eles não tinham mais medo de armas. Não se preocupe. Eu sou realmente chinês e não tenho nenhuma má intenção, Fei explicou com um sorriso. Talvez o suave mandarim de Fei tenha feito o jovem oficial militar baixar a guarda. Este último ordenou aos soldados que guardassem suas armas. Você matou aqueles insetos. O jovem militar tentou fazer seu tom soar o mais natural e gentil possível. Afinal, era chocante para qualquer um ver outras pessoas descendo do céu em uma luz dourada. Isso está certo. Fei assentiu e estendeu a mão, chamando os 4 monstros parecidos com libélulas e selando-os em um pergaminho. Essa série de ações quase fez com que os olhos das outras pessoas caíssem das órbitas. Uma luz dourada passou e aqueles 4 monstros gigantes desapareceram. Além disso, aquele pergaminho de material semelhante a tecido engolfado pela luz, o que era aquela coisa? Após cerca de meia hora, Fei foi convidado para uma sala de reuniões no prédio militar mais monitorado e seguro. As paredes eram todas feitas de cimento de alta densidade à prova de balas e eram extremamente firmes, com uma camada de placa de aço de cerca de 2,5 centímetros de espessura adicionada no topo. Também havia 4 câmeras nos 4 cantos da sala, monitorando a sala a cada segundo. Fei sentou-se no sofá da sala de reuniões entediado enquanto esperava. Depois de explicar por que estava aqui e matar casualmente centenas de milhares de insetos fora da cidade, Fei foi tratado como VIP dos militares e foi respeitosamente convidado para o centro desta base. Aquele homem de meia-idade que disse ser vice-prefeito de Pequim e seus capangas foram resgatados por um veículo militar. Depois de obter a permissão de Fei, Wang Jian e Jian Jia também foram pegos por alguns trabalhadores na base. Claramente, o governo ainda era muito cuidadoso. Eles queriam aprender mais sobre Fei por meio desses cidadãos que estavam documentados no banco de dados do governo. Enquanto esperava no sofá, Fei não deu sinais de impaciência. Na verdade, ele conseguia entender por que os militares estavam tão receosos e alertas. Afinal, o poder sobrenatural demonstrado por Fei era chocante e muito significativo para a nação. Senhor Wang Jian, antes desta catástrofe estourar, você era um excelente policial. Todos nós confiamos em você, mas isso é muito difícil de acreditar. Você pode jurar que tudo o que você disse é verdade? E você mesmo experimentou todos esses incidentes?
Em outra sala bem guardada, um velho de cabelos brancos que usava uniforme militar confirmou com Wang Jie mais uma vez com uma expressão séria. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Wang Jie, e ele disse sinceramente: General Liu, prometo que cada palavra que disse é verdade, eu experimentei tudo e não ouvi de outra pessoa. Este jovem chamado Fei tem o poder e as habilidades dos imortais das lendas. Aventurei-me profundamente em um ninho de insetos abaixo de Pequim, e ele matou centenas de milhões de insetos, incluindo um inseto comandante semelhante a uma montanha de carne. O velho general de cabelos brancos assentiu e disse se desculpando: antes de nos comunicarmos com ele, você precisa ficar aqui por um tempo. Peço desculpas antecipadamente. Wang Jian olhou para o velho general famoso e respeitável quando ele se levantou e fez uma reverência. Estou disposto a ajudar em todas as investigações. O velho general Liu deu um tapinha no ombro de Wang Jian e saiu da sala. Sob a liderança de um secretário, o velho general Liu entrou em um elevador e foi para o 19º andar subterrâneo. As paredes de metal emitiam clarões frios. Neste espaço gigante, muitas figuras em uniformes militares e jalecos brancos circulavam, ocupadas com seu trabalho. O velho general foi para a sala nas profundezas deste andar, e cerca de 30 pessoas estavam esperando lá. Na enorme tela eletrônica, Fei, que esperava pacientemente na sala de reuniões, estava à mostra, e os oficiais de alto escalão que sobreviveram até agora estavam sentados nos dois lados. Havia generais e funcionários administrativos. Todos pareciam sombrios enquanto discutiam entre si. Vendo o general Liu, todos olharam. Esta é a 11ª entrevista com Wang Jian, e nossos médicos examinaram o vice-prefeito de Pequim e todos que vieram com este jovem misterioso. Todos os sinais mostram que eles estão muito saudáveis, suas mentes não são controladas pela energia espiritual e eles não estão hipnotizados. Significa que tudo o que eles disseram deve ser verdade, disse o velho general ao enviar o documento eletrônico em mãos para todos na sala. O vice-prefeito Liu e outros não sabem muito. No entanto, Wang Jian e aquela mulher chamada Jianji disseram exatamente a mesma coisa. Aos olhos deles, este jovem chamado Fei é um imortal invencível. Parece inacreditável, mas parece que é a verdade. Podemos ver neste vídeo que foi capturado por um satélite militar. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1217. O tempo não está esperando por mim. Muitas cenas chocantes e inacreditáveis apareceram na tela grande. Especialmente quando Fei acenou levemente com a mão na parede de defesa, uma onda de luz dourada voou e esmagou centenas de milhares de insetos fora da cidade em pedaços. As pessoas na outra sala ficaram tão chocadas que todas ficaram boquiabertas. Oh Deus! O que é esse poder? Poderia ser algum tipo de arma nova. Isso é como uma cena de um filme mitológico. Quem é ele? Como ele fez isso? As pessoas que estavam dentro desta sala eram as melhores em suas áreas e tinham visto todos os tipos de cenas. No entanto, eles ainda estavam surpresos com o que viram. Todos sabiam como os insetos eram terríveis. Em menos de meio mês, os insetos quase destruíram a China e acabaram com o mundo. Aquele jovem em roupas esportivas pretas Lining, ele acenou com a mão e matou centenas de milhares de insetos. Esta é uma imagem gerada por computador. De acordo com o que disseram o vice-prefeito Liu, Wang Jian e Jianji, Pequim foi salva. Todos os insetos da cidade foram mortos por este jovem misterioso. Cerca de 100.000 sobreviventes estão reconstruindo suas casas. O velho general Liu tinha esperança em seus olhos. Todos sabiam o que significaria se as informações coletadas fossem reais. Havia potencialmente uma chance de derrotar os insetos. Essas informações são muito chocantes e inacreditáveis. Talvez as mentes dessas pessoas estejam sendo controladas por este jovem misterioso. Desde a pesquisa inicial dos cientistas, os insetos possuem uma poderosa energia espiritual.
Talvez este jovem seja um inseto que usa pele humana, disse um homem idoso com um jaleco branco, preocupado. Então, vamos ver se podemos provar isso, respondeu o general Liu. Então, ele sussurrou algo e os trabalhadores rapidamente voltaram o satélite para Pequim. Conforme o satélite se aproximava de Pequim, a imagem ficava mais nítida. Deus! Impossível! Todos começaram a ofegar, eles perceberam que Pequim foi recuperada. Pelas imagens de satélite, essas pessoas perceberam claramente que nenhum inseto podia ser visto dentro de todo o gigantesco território de Pequim. Algumas pessoas caminhavam casualmente pelas ruas, tentando juntar comida e água. Não parecia que eles estavam sendo caçados pelos insetos. Além disso, uma tonelada de insetos se juntou fora da cidade, tentando invadir. No entanto, havia uma fina camada de substância semelhante a um campo de energia, protegendo a cidade. Assim que os insetos se aproximaram, eles eram transformados em pó. Isso não era algo que a ciência pudesse explicar. Era algo que apenas imortais podiam fazer. Agora, até o ateu mais ferrenho na sala acreditava no que Omijian e outros haviam declarado. Ouvi dizer que um salvador também apareceu no continente americano. Essa pessoa tem um poder insano e derrotou muitos insetos por conta própria, protegendo Las Vegas de ser destruída. Achávamos que era só uma brincadeira, mas agora parece que existem no mundo essas pessoas com superpoderes, comentou alguém. O velho general Liu olhou em volta e não conseguiu esconder sua empolgação. Ele disse em voz alta: se pudermos convencer esse jovem a nos servir, há uma grande chance de eliminar esses insetos. Que convencer? Parece que este jovem tem apenas cerca de 20 anos. Ele deve ser um estudante universitário, certo? Como membro da China, ele deve ajudar seu país e governo. Podemos ordená-lo diretamente, um velho que parecia assassino respondeu com uma carranca. Esta recomendação foi apoiada por muitas pessoas. Afinal, essas pessoas se acostumaram a pensar como funcionários de alto nível e achavam que tudo poderia ser feito por meio de comandos. Rápido! Veja! O que é isso? Um cientista na sala de repente apontou para a tela e gritou. Todos se viraram e ficaram chocados, seus olhos quase saltaram das órbitas. A tela na sala mostrou algo que desafiava todas as leis da física. A tela foi conectada às câmeras que monitoravam a sala de reuniões, e o misterioso jovem de preto acenou casualmente com a mão e abriu uma enorme abertura no espaço como se estivesse rasgando um pedaço de papel. A luz negra e fria dessa abertura parecia idêntica à dos misteriosos buracos negros, assustando os outros. Então, o jovem acenou com a mão e empurrou uma massa de chamas de energia dourada. Como um tentáculo sem fim, alcançou a fenda negra. Após cerca de 5 minutos, uma resposta veio pela fresta. A luz brilhou e dezenas de guerreiros musculosos e estudiosos enérgicos saíram da abertura no espaço. Eles estavam vestidos com armaduras e mantos que pareciam vir dos tempos medievais, e eles se ajoelharam diante do jovem respeitosamente enquanto falavam em uma língua estranha. Todos na sala de monitoramento sentiram que seus cérebros não eram poderosos o suficiente para processar esta cena. Vossa Majestade, finalmente encontramos você! O Cavaleiro de Ouro de Libra Brook, Cavaleiro de Ouro de Sagitário Torres, e alguns outros ajoelharam-se em um joelho de emoção. O imperador havia desaparecido por cerca de 2 dias, eles não esperavam que ele viesse para tal dimensão. Caim e Akara também estavam neste grupo. Agora, eles estavam olhando para esta sala de reuniões com curiosidade. Além disso, cerca de uma dúzia de sacerdotes Ox foram convocados por Fei também. Fei havia deixado muitas coordenadas de invocação espacial no continente Azeroth. Agora que ele havia dominado a magia espacial e as leis do espaço, mesmo estando na Terra agora, ele poderia convocar os subordinados necessários para sua localização. Eu tenho algumas coisas para você fazer. Fei acenou para essas pessoas e disse-lhes que se levantassem. Então, ele franziu a testa e disse, mas antes disso, conte-me sobre a situação atual no continente Azeroth. Há alguma notícia da Santa Igreja?
Brook pensou por um momento e disse: a fusão entre o Império da Região Norte e a Santa Igreja está em andamento. O velho Papa Stabila e a Santo Marcial Continental Maradona estão administrando isso, e tudo está acontecendo em ordem. No entanto, cerca de 2 dias atrás, a Santa Igreja disse que os capangas restantes de Blatter estão causando problemas, então o processo pode ser atrasado por cerca de 10 dias. Além disso, perguntaram se os sacerdotes da Santa Igreja poderiam entrar na região norte para divulgar a religião. Atrasar cerca de 10 dias. Um forte brilho brilhou nos olhos de Fei, e ele percebeu algo. Enquanto seu rosto mudou de cor, ele disse: parece que não tenho muito tempo. Devo mandar alguém de volta. Fei acenou para Cavaleiro de Bronze de Cisne Hazard e sussurrou algo no ouvido do último. Então, o Imperador criou uma abertura no espaço e o mandou de volta para o continente Azeroth. Onde estamos? Outra dimensão. Interessante. Depois de olhar em volta, Caim ficou muito interessado em tudo na sala. Ele franziu a testa e perguntou enquanto apontava para as câmeras: o que são essas? Porque sinto que estou sendo monitorado, mas não consigo detectar nenhuma flutuação de energia mágica. Fei riu e respondeu: tenho algo ainda mais interessante para você e a cara verem. Enquanto Fei dizia isso, ele tirou os pergaminhos que lacrou vários poluidores e um inseto comandante. Isto! Poluidores! Vivos! Todos na sala ficaram chocados e suas expressões tornaram-se sombrias. Ei, você gosta desta novel? Capítulo 1218. O início da parceria. Pessoas como o General Liu na sala de monitoramento já estavam totalmente atordoados. As cenas mostradas na tela extrapolaram completamente as leis da física deste mundo e também eram inimagináveis para qualquer pessoa. Talvez as pessoas só pudessem ver essas cenas em novels de ficção. Os orcs que tinham corpos gigantes pareciam monstros em Journey to the West, e os guerreiros estavam vestidos com armaduras douradas chiques, parecendo cavaleiros medievais. As gigantescas armas de metal que esses estrangeiros seguravam fizeram com que as pessoas na sala de monitoramento perdessem temporariamente a capacidade de pensar. Nota de TL. Journey to the West é uma novel chinesa publicado no século XVI durante a dinastia Ming e atribuído ao Wu Shen. É um dos 4 grandes romances clássicos da literatura chinesa. O personagem principal é o Rei Macaco. Os oficiais de alto escalão que disseram que iriam comandar e forçar Fei a servir a todos eles calaram a boca neste momento. Essas pessoas não eram tolas. Vendo esses estranhos guerreiros e monstros ajoelhados diante de Fei, eles imediatamente perceberam que Fei não era uma figura simples e talvez tivesse um status de prestígio. Essa pessoa que tinha superpoderes e status superior não seria comandada por eles. O bom era que os nervos dessas pessoas agora estavam extremamente duros. A chegada repentina dos insetos através dos buracos de minhoca espaciais colocou o mundo em uma catástrofe. Já era o suficiente para desafiar a imaginação das pessoas. Agora, para essas pessoas, a aparição de imortais e monstros não eram completamente inaceitáveis. Este mundo mudou completamente, a ordem natural foi bagunçada. Parece que precisamos reajustar nosso processo de pensamento, suspirou o General Liu. Todo mundo teve uma sensação estranha sobre isso. Pareciam sapos que estavam no fundo de um poço de água. Quando eles olharam para o céu, havia apenas uma pequena região secular, e eles desconheciam muitas coisas. Assim como eles se sentiram orgulhosos de si mesmos, de repente perceberam que estavam no fundo do universo. As armas, canhões, aviões e mísseis dos quais eles se orgulhavam não podiam se defender contra tais técnicas imortais. As pessoas na sala de monitoramento tomaram uma decisão rapidamente. Então, cerca de uma dúzia de pessoas lideradas pelo velho General Liu saíram da estrutura subterrânea e foram para a sala de reuniões. Este foi o primeiro encontro cara a cara entre os dois lados. Todos. Mesmo que o General Liu tenha experimentado todos os tipos de situações antes, ele não sabia como lidar com essas figuras estranhas diante dele. Ele olhou para Fei e sorriu antes de estender a mão. Irmão mais novo.
Nota de TL. Esta é uma maneira educada de um idoso se dirigir a alguém mais jovem na cultura chinesa. Antes que o general Liu pudesse terminar, Torres, que era o guarda de Fei, gritou, imprudente. Você está diante de nosso imperador. Como você ousa não se ajoelhar e cumprimentá-lo? Vendo que essas pessoas fracas eram tão imprudentes que tentaram apertar a mão de Sua Majestade, Torres imediatamente gritou e liberou um pouco de sua força. Torres era um dos 12 Cavaleiros de Ouro, e ele havia alcançado o reino semideus. No entanto, ele ainda estava agindo lealmente como guarda de Fei. O velho general Liu e outros oficiais de alto escalão ficaram com o rosto pálido. Eles sentiram como se uma montanha gigante estivesse caindo em sua direção e fazendo o prédio tremer. O grito de Torres os fez sentir como se um trovão explodisse ao lado de seus ouvidos e um medo indescritível os engolfou instantaneamente. Parecia que as formigas estavam enfrentando um dragão sagrado furioso. Não seja rude. Fei rapidamente acenou com a mão e uma onda de energia correu e cancelou a presença de Torres antes que pudesse alcançar o general Liu e outros. Essas pessoas aqui são minhas amigas. Não seja rude com eles. Fei pediu a seus guardas, que foram alertados para recuar. Então, ele sorriu e apertou a mão do general Liu enquanto explicava: meus subordinados estão muito nervosos e foram um pouco rudes. Velho general, por favor, não ligue para eles. O velho general chamado Liu Yun acordou rapidamente do choque e disse que estava tudo bem. Naquele momento, ele estava apavorado. Liu Yun foi um veterano que sobreviveu a muitas guerras no século XX. Ele lutou quando as balas passaram voando por ele, e ele quase trombou com o ceifador várias vezes. Ele pensou que nada poderia perturbá-lo em sua vida, mas o grito deste homem loiro fez seu rosto ficar pálido. Essas pessoas são realmente terríveis. Ele pensou para si mesmo. E, deixe-me fazer as apresentações. Somos de um mundo fora da Terra, e meus subordinados não conhecem as etiquetas da Terra. Desculpe por assustar você, velho general. Por favor, perdoe-os. Enquanto Fei disse isso, uma faixa de luz dourada apareceu em sua palma e atingiu o corpo do general Liu antes de se transformar em uma faixa de energia térmica. Apenas cerca de 5 anos se passaram desde que Fei viajou pela primeira vez pelo espaço. Este velho general que estava diante dele tinha devotado sua vida ao seu país e era um ídolo para muitos jovens apaixonados e de sangue quente. Fei era um fã militar antes, então ele admirava este velho general. Antes, ele só podia ver esse homem na TV. Mas agora, ele foi capaz de conhecer o último pessoalmente e apertar sua mão. Talvez a Terra tenha desencadeado as memórias dentro da mente de Fei. O imperador estava um pouco animado interagindo com o general Liu. Por outro lado, o general Liu sentiu uma onda de energia térmica fluindo do corpo deste jovem para seu braço antes de se dispersar em seu corpo. Ele ficou surpreso no início, mas depois ficou muito feliz. Ele ficou chocado ao descobrir que os ferimentos ocultos em seu corpo, resultantes de guerras, haviam desaparecido completamente. Esses ferimentos ocultos causavam dor, mas ele não conseguia mais detectá-los. Os joelhos e a coluna que doíam por causa da hiperostose, que era o crescimento excessivo dos ossos, também voltaram ao normal. O general Liu imediatamente sentiu que sua resistência disparou e ele voltou ao auge na casa dos 30. Será que você é realmente um imortal? Vivenciar isso em primeira mão foi mais convincente do que qualquer outra coisa. Depois de apertar a mão de Fei, o general Liu de repente acreditou no que Wang Jian e Jian Ji haviam dito completamente. Fei sorriu e respondeu: eu não sou um imortal. Eu sou apenas uma pessoa comum que teve sorte. Claro, nada disso é importante. O importante é que estou aqui para salvar os humanos. O general Liu entendeu o que Fei quis dizer. Enviarei pessoas e rapidamente eliminarei todos os insetos do país. O que Fei disse acalmou a todos como se tivessem tomado uma droga. Devemos enviar pessoas para ajudar. O general Liu estava animado. Os humanos na Terra estavam à beira da morte e os insetos estavam ficando mais agressivos e evoluindo mais rápido. As tropas comuns não conseguiam bloquear os inimigos.
Algumas pessoas até começaram a considerar o uso de bombas atômicas. Agora, parecia que tudo estava resolvido. O general Liu interagiu com muitas pessoas em sua vida. Embora seus olhos não estivessem tão claros como antes, ele raramente cometia erros ao julgar as pessoas. Ele poderia dizer que este jovem misterioso não tinha más intenções. Especialmente aquele sorriso brilhante, esse jovem instantaneamente fez os outros se sentirem dignos de confiança. É claro, disse Fei com um sorriso, precisamos de ajuda em muitas áreas. Meu povo não sabe nada sobre este mundo. Eles podem lutar, mas precisam de guias e pessoas que façam a logística. Sem problemas, concordou rapidamente o general Liu. Então, não vamos perder tempo. Vamos atacar o mais rápido possível. Talvez possamos salvar mais pessoas. Fei sabia da importância do tempo neste momento. Eles. O general Liu olhou para os mestres atrás de Fei e perguntou: há uma pergunta. Eles podem entender o que estamos dizendo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1219. Nova direção. Ha ha ha. Isso não é um problema. Fei chamou alguns sacerdotes semideus e disse algo usando a linguagem comum de Azeroth. Uma série de cantos místicos semelhantes ao sânscrito fluiu da boca desses sacerdotes Ox. Nota de TL. Sânscrito é uma língua da Índia antiga com uma história de 3.500 anos. É a linguagem litúrgica primária do hinduísmo e a linguagem predominante da maioria das obras da filosofia hindu. Ele fluiu para a China junto com o budismo nos tempos antigos. Um tipo de energia misteriosa encheu instantaneamente o ar, e pessoas como Liu instantaneamente sentiram como se seus corpos e almas fossem limpos por um líquido invisível muitas vezes. A nova energia estava dentro de seus corpos. Agora, você deve ser capaz de entender o que estamos dizendo, um sacerdote orc do clã Raposa sorriu e disse. O grupo de pessoas engasgou. Ah, de verdade, agora pareço ser capaz de entender. O general Liu ficou extremamente surpreso. Ele nunca tinha imaginado que um poder misterioso pudesse facilmente cuidar da barreira da linguagem. Agora, isso está resolvido e podemos começar a nos mover. Fei discutiu algumas coisas com os oficiais de alto escalão e uma série de comandos foi rapidamente transmitida. Os militares desta cidade selecionaram instantaneamente muitos soldados de elite e pessoas de logística, e Fei também dividiu grupos. Depois que os sacerdotes Ox usaram canções de batalha que conectavam o espírito para resolver o problema da linguagem, a batalha começou instantaneamente. Os grupos de batalha do continente Azeroth levaram os membros da Terra e voaram para o céu como imortais, correndo em direção às várias cidades na China que ainda estavam protegidas ou tinham mais insetos. Os oficiais desta cidade não esconderam a identidade de Fei e dos outros. Muitas transmissões de rádio foram reproduzidas repetidamente, e as pessoas desta cidade logo perceberam que um grupo de salvadores com superpoderes apareceu. Os humanos estavam na ofensiva agora. Muitas cenas foram exibidas, repetidamente, especialmente aquela em que muitos mestres do continente Azeroth voaram para o ar com as tropas comuns. As pessoas na cidade que estavam desesperadas esperando pela morte ficaram entusiasmadas instantaneamente. Os militares não abririam mão de nenhuma oportunidade que pudesse reunir as pessoas nessa situação. Usando os poucos satélites militares ativos e os transmissores de dados que os diferentes grupos de batalha carregavam, as cenas das batalhas foram enviadas de volta antes de serem transmitidas na cidade em muitas formas. Através de suas TVs e das grandes telas em diferentes praças, as pessoas podiam ver claramente as figuras divinas que tinham superpoderes matando instantaneamente muitos insetos de uma vez, como se estivessem eliminando formigas. Quando essas pessoas acenaram com as mãos, enormes chamas voaram e muitos insetos terríveis viraram pó. Essas cenas pareciam ter sido tiradas de um filme de fantasia onde muitas imagens geradas por computador foram aplicadas. A cidade inteira entrou em estado de folia.
Os superpoderes divinos dessas figuras misteriosas fizeram muitas pessoas verem a esperança de sobrevivência e o início de uma nova era. No entanto, funcionários de alto escalão como Liu Yun viram mais do que pessoas comuns. A Terra inteira agora tremia sob o domínio dos insetos, e os Estados Unidos, antes a nação número 1 do mundo, também quase foram destruídos como a China. Foi ouvido que eles até usaram bombas atômicas de pequena escala para impedir os insetos de atacar, mas seu efeito foi mínimo. Os países mais fracos já foram dizimados. Agora, parecia que apenas a China tinha um grupo de guerreiros divinos que poderiam facilmente destruir os insetos. Enquanto a China puder usar essa oportunidade de maneira adequada, poderá se tornar o salvador da Terra e ter controle sobre ela. Nessa catástrofe, a população humana diminuiu em mais de 80%. Após a catástrofe, as forças na Terra iriam reorganizar e redividir o controle da influência. As pessoas não tinham certeza se poderiam sobreviver a esta catástrofe. Agora, com o aparecimento de Fei e outros, lidar com os insetos não parecia mais um problema. Muitos funcionários, incluindo Liu Yun, já estavam pensando sobre a futura estratégia global. Fei não se opôs a nada disso. Nota de TL: parece que a China foi transformada por meio desse processo. Assim como Fei escolheu os justos em Pequim para cuidar da reconstrução em vez de devolver o controle ao governo corrupto, sinto que está implícito que, embora Fei quisesse ajudar um pouco a China, ele o monitoraria e certificando-se de que a nova China está devidamente estruturada. Depois que os dois lados chegaram a um acordo, Fei convocou mais alguns conselheiros do continente Azeroth usando sua compreensão das leis do espaço e a habilidade de convocar. Essas pessoas se comunicaram com funcionários do governo e trocaram algumas informações. O mundo de fantasia do continente Azeroth e o status de Fei naquele mundo chocaram pessoas como Liu Yun. Agora, muitos funcionários finalmente perceberam que esse jovem bonito em roupas esportivas pretas da Linen tinha um status tão elevado. Este homem controlava um território gigante com uma população dezenas de milhares de vezes maior do que a população da Terra. Olhando dessa perspectiva, o presidente dos Estados Unidos, que já foi a força mais dominante na Terra, provavelmente não era nada comparado a este jovem. Mesmo as melhores nações da Terra só poderiam ser nações afiliadas ao Império da Região Norte nessa dimensão. A única pergunta que confundiu Liu Yun e outros foi por que esse jovem que dominava outra dimensão viria à Terra, falava mandarim e mostrava afinidade com a China como se fosse chinês. Os conselheiros do Império da Região Norte não puderam dar uma resposta clara. Sua extrema lealdade para com o Imperador Humano do Norte fez com que esses oficiais não quisessem duvidar dos assuntos de Sua Majestade. Nesta área, muitas pessoas da região Norte acreditavam que Fei cresceu em Chambord, era o terceiro príncipe do Império Zenith e também a reencarnação de um rei divino. Fei convocou os conselheiros do Império da Região Norte para a Terra, pois ele queria criar uma parceria adequada com a Terra. Os assessores que tinham experiência com os altos e baixos da política estavam mais bem preparados para lidar com essas questões. Ficou claro que a situação com os poluidores mudou drasticamente, e não era tão simples quanto o que o Papa Stabila havia dito. Vendo quão difícil foi a batalha entre os poluidores e o antigo clã dos deuses e clã demônio na Era Mítica, Fei percebeu que a energia mágica e a energia guerreira não podiam resolver todos os problemas. Portanto, ele queria ver se conseguia encontrar algumas respostas na Terra que fossem mais avançadas em termos de ciência e tecnologia em comparação com o continente Azeroth. Mesmo algumas pistas ou inspiração seriam ótimas. Portanto, Fei precisava estabelecer uma parceria de longo prazo com a Terra e não apenas ter contato superficial. Exceto por esses conselheiros meticulosamente escolhidos, Fei também precisava do laboratório dos cientistas loucos para realizar esse objetivo. Portanto, ele imediatamente encontrou Caim e Akara e os convocou para a Terra ao lado de seus discípulos. A missão deles era se comunicar com os cientistas de alto nível na Terra, vendo se eles conseguiam encontrar um ponto de fusão entre magia e ciência. Talvez faíscas que eles nunca imaginaram apareceriam durante a colisão das duas civilizações. Claro, tudo isso era o plano de Fei. O pior cenário era que magia e ciência não funcionassem juntas, e Caim e Akara xingariam Fei por desperdiçar seu tempo e energia. De qualquer forma,
Essa era uma nova direção que poderia ser perseguida na mente de Faye. Ei, você gosta desta novel?